Coloquemos-nos em pé, irmãos e irmãs. Leiamos o Salmo de número 96. Cantai ao Senhor um cântico novo. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à casa do Senhor. Momento em que nos reunimos para juntos, numa só fé, tributarmos ao Senhor glória e força. Salmo 96. Nós vamos ler todo esse salmo de maneira responsiva. Portanto, eu lerei os versículos ímpares, os irmãos e as irmãs, os pares. Salmo 96, leitura responsiva. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor e bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação, dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus atos. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus, e exulte, e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude. Fora o campo e tudo que nele há, regozijem-se todas as árvores do bosque. Na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Oremos, irmãos e irmãs, ao Senhor. Convido o presbítero Sérgio para que nos conduza a Deus nesta oração de adoração inicial. Santo, santo, santo e eterno Deus, a Ti nós devemos toda a honra, glória e louvor para todo sempre. Somente a Ti, Senhor, devemos dar honra e glória. E agradecemos, ó Pai, por esse momento aqui na Tua casa. Abre os nossos corações para que possamos ouvir a Tua palavra que virá do Teu servo. Nos dê, Senhor, uma noite de paz, de repouso. Nos livre de todos os males do mundo, ó Pai, durante esse dia e na semana que irá se iniciar. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, nós pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Ainda em pé, irmãos e irmãs, cantemos o hino número 52 de nosso hinário, Coroação e Glória. Saudai o
oração para a leitura do Salmo 51, de 1 a 12. Compadece-te de mim, ó Deus. Esta leitura deve nos conduzir à oração silenciosa em que nos colocamos na presença de Deus, pedindo a Ele que perdoe o nosso pecado, nossa transgressão. É um momento pessoal, particular, em que você buscará a Deus confessando o seu pecado. Salmo 51, de 1 a 12. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro em mim um espírito inabalável. Não me repulses a tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Oremos, irmãos e irmãs, ao Senhor, silenciosamente por alguns instantes. Somos pecadores, cometemos iniquidade e nem sempre andamos conforme a vontade do nosso Deus. Mas a boa nova é que em Cristo Jesus somos perdoados. Coloquemos em pé, irmãos e irmãs, e leiamos a promessa maravilhosa da graça do nosso Deus, que está na primeira epístola de João, capítulo 2, do 1º ao 3º versículo. Todos a uma só voz. Primeira epístola de João, 2º capítulo, do versículo 1 ao versículo 3. Leamos a uma só voz. Leamos. Filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. O povo de Deus perdoado agora canta louvores
ao Senhor, cantai-lhe louvores. Cantemos, irmãos e irmãs, louvores ao Senhor que nos perdoa em Cristo Jesus. Sobre toda a terra
Todos os domingos nós temos o privilégio e o dever de trazer aqui à Casa do Tesouro nossos dízimos, nossas ofertas. Nós vamos agora orar ao Senhor, consagrando os mesmos para a obra do Senhor. Nosso irmão diácono. Amém. Santo Deus, eterno Pai, te louvamos, te agradecemos por esse privilégio de cultuarmos a Ti, de adorarmos o Teu nome, porque foi para isso que nós nascemos, ó Deus, para Te adorar. Te louvamos, ó Deus, porque tantas bênçãos o Senhor tem derramado em nossas vidas, nós nem podemos contar. E sabemos que o Senhor nos abençoa com tudo, com o nosso trabalho, com o nosso sustento. E parte disso estamos devolvendo para Ti e consagrando a Ti, ó Deus.
continue nos abençoando conforme a tua vontade, conforme a tua direção para as nossas vidas. Em nome do teu Filho Jesus, nosso Senhor, nosso eterno Salvador. Amém. Irmãos, o nosso querido irmão Marcos Ferreira, o queridíssimo pastor Marcos, nos informou que há um grupo de jovens da igreja que ele pastoreava que está nos visitando. Levanta a sua mão aqui, ó, quem for. Ah, galera, lá em cima. Aí, sejam bem-vindos, viu? Então, o nosso abraço a vocês é um abraço estendido a todos os irmãos e irmãs que nos visitam. Sejam bem-vindos. Esta casa é casa de oração para todos os povos. Tem gente solteira aí? Nós estamos procurando aqui homens de Deus que queiram servir ao Senhor no serviço desta igreja, não é? Desencalhando algumas irmãs. Enfim, então sejam bem-vindos, que Deus abençoe a sua vida. Então dá por favor um abraço aí no pessoal que nos visita, e também você aqui, meu irmão, minha irmã, graça e paz da parte do Senhor Deus. Dá um abraço ao irmão que está do seu lado, diga graça e paz. Convido o Hugo e a Gláucia para que venham aqui à frente, por favor. Augusto e Gláucia. Deus abençoe, meus irmãos. O Guto e a Gláucia são o casal propaganda do Ministério de Casais. Passa a palavra para o Gutinho. Graças a paz. Em nome do Ministério de Casais, nós viemos falar mais uma vez da viagem que nós teremos em outubro. E queremos dizer que, graças a Deus, e infelizmente, estão acabando as vagas. Temos apenas 4 vagas. Aqueles casais que nos informaram que iriam, ainda não confirmaram, por favor, temos até hoje para confirmar. Aqueles que estão sabendo, já faz um tempinho, estão com vontade de ir, por favor, nos procurem. Vou pedir para os casais do Ministério de Casais que estão aqui, que se coloquem em pé para você ver quem quer, para você poder procurar, fazer a sua reserva e, de preferência, se possível, que já faça o pagamento, que nós já precisamos já reservar lá e fazer o pagamento no hotel, certo? Aquelas pessoas que estão aqui, que quiserem ir, estão todos convidados, a igreja toda está convidada para participar dessa viagem, vai ser muito boa, certo? Obrigado. Obrigado, Gláucia. Queridos irmãos, a família Oliveira Camargo pede, por favor, para agradecer aos irmãos pelas manifestações de carinho quando do falecimento do nosso agora saudoso irmão Lozinho. Então a família agradece a todos as orações. Nós continuamos em oração pela família, sobretudo pela nossa irmã, dona Janice. Olha só, sexta-feira, feriadinho prolongado, graças a Deus. 1º de maio, haverá ali no acampamento presbiteriano, Reverendo João Feliciano Pires, nosso acampamento, o tradicional 1º de maio, encontro do dia 1º de maio, encontro das famílias presbiterianas de nossa região. Então, por favor, irmãos e irmãs, estejam lá logo cedo. Que horas, hein, Hélio? Que vai ter 9 horas da manhã, da madrugada, vai ter um culto ao Senhor, palavra ali, sempre abençoada, e depois inúmeras atividades esportivas e comidinhas, né? Coisa boa de Deus. Vai ter macarronada esse ano, vai? Vai, né? Por favor. Muito bom. Deus abençoe a macarronada e as demais atividades. Amém. Então, meus irmãos, que nós nos encontremos lá naquele dia 1º para atividades. E se você ainda não viu o boletim da igreja, por favor, tem aí ainda alguns exemplares. E também no nosso site você encontra lá todos os boletins da igreja já colocados ali com as informações e as atividades. Os irmãos que nos assistem pela internet, Deus abençoe sua vida. Contamos com a sua presença aqui no próximo domingo, ok? Convido as crianças, por favor, para que venham à frente. Elas vão se dirigir ao espaço reservado para elas. Vai, Tânia, está decorado já 20 meninos. Não?
orar? Vamos orar. Vamos lá. Bem, oremos, irmãos e irmãs. Santo Deus, agora nós vamos ouvir a mensagem do Senhor, preparada para o coração das crianças, para o nosso coração, pela mediação do Teu Espírito Santo, pela intervenção poderosa do Teu Espírito. Fala conosco, ó Deus. Fala, ó Pai, ao nosso coração e nos edifica, preparando-nos para a semana que vamos viver com a graça do Senhor. Em nome de Jesus é que oramos e agradecemos. Amém. Devagar. Tchau. Graça e paz, irmãs e irmãos. Abramos as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 28, para procedermos a leitura do primeiro até o versículo 10. Evangelho de Mateus, capítulo 28, do primeiro até o versículo 10. Diz o seguinte: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como havia dito. Vinde ver onde ele jazia. Ide, pois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, é como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam à Galileia, e lá me verão. E o Senhor Deus nos abençoe e nos edifique nesta noite com a sua palavra. Amém. Ouçamos ainda o coral.
Nosso Pai querido, nós louvamos o Teu nome, Senhor, por Tua presença em nosso meio, nas nossas vidas, neste culto, prestamos tão somente a Ti. Louvamos o Teu nome, Senhor, por Tua palavra, que foi lida e está aberta diante de nós. E agora, Senhor, nós pedimos, em nome de Jesus, que as palavras dos nossos lábios, Senhor, venham ser palavras agradáveis em Tua presença e que sirvam, Senhor, para orientação, exortação, conforto das nossas vidas nesta noite. Permita, Senhor, que seja assim. Nós pedimos, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Minhas irmãs e meus irmãos no Senhor Jesus Cristo, alguns acontecimentos têm a capacidade de marcar profundamente a história, ou uma geração, ou um século, ou até um milênio. E esses acontecimentos, volta e meia, são comentados, são motivos de debates, de reflexões aqui e acolá. Só para citar alguns, por exemplo, a invasão da Normandia, das tropas aliadas, marcando ali o dia D, o início da vitória sobre os países do eixo. Uruguai e Brasil, em 1950, calando 200 mil pessoas no Maracanã. E agora, o 7-1 da Alemanha, em plena Minas Gerais. As bombas atômicas atiradas sobre o Japão. Enfim, são acontecimentos, irmãs e irmãos, que marcaram e que não há como não comentar, não pensar, não refletir. Volta e meia, a própria imprensa comenta os assuntos, os acontecimentos mais comentados nas redes sociais, na internet. São acontecimentos que têm a capacidade de marcar profundamente, que são sempre comentados. Nós lemos Mateus 28, de 1 a 10, que é a narrativa de Mateus sobre o maior acontecimento da história humana. Já vinha ali narrando a vida, a obra de Jesus Cristo, a sua crucificação, e no findar do sábado, diz ele, ao entrar o primeiro dia da semana, as mulheres vão ao sepulcro e encontram o sepulcro vazio. Nesse mês de abril, nós celebramos a ressurreição de Jesus Cristo. E, irmãs e irmãos, este é um assunto inesgotável. Este é um acontecimento que nós vamos ter, sempre falar, repetir, pregar, meditar, porque marcou profundamente a história da humanidade e a nossa história pessoal muito mais. A ressurreição sempre foi tema corrente da pregação apostólica. E a ressurreição tem que ser sempre tema pregado também nas igrejas cristãs espalhadas pelo mundo. De forma que eu quero rapidamente falar sobre a ressurreição de Jesus Cristo. E fazer aqui, irmãs e irmãos, algumas afirmações sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Primeiramente, afirmar que a ressurreição de Jesus Cristo prova que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Este acontecimento, este fato tremendo da história da humanidade, acontecido com a pessoa de Jesus Cristo, prova exatamente quem Ele é.
Jesus Cristo é aquele que afirma ter autoridade para sacrificar a sua própria vida e fazê-la ou torná-la ter de volta, reaver essa própria vida. Por favor, abra rapidamente a sua Bíblia aí, para o Evangelho de João, capítulo 10, e leia comigo o 17 e o 18. João 10, 17 e 18. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. A ressurreição de Jesus Cristo prova a filiação de Jesus Cristo. Prova que é Filho de Deus. Mas, irmãs e irmãos, a ressurreição, o fato de Jesus ser também Filho de Deus, dá também a Ele, ou dá a nós agora, Ele é capaz de fazer com que nós agora nos tornemos também filhos de Deus. O Evangelho de João capítulo 1, o versículo 12: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Irmãs e irmãos, num certo sentido, todos os seres humanos são filhos de Deus. No sentido de criação, Deus é quem nos criou. Então, por criação, nós somos filhos de Deus. Mas, irmãs e irmãos, é muito importante que haja na nossa vida, na nossa existência, um outro tipo de filiação que não vem da criação, mas que vem da redenção. Aqui diz: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A ressurreição de Jesus prova que Jesus é Filho de Deus e nos dá também a capacidade de nos tornarmos filhos de Deus com a fé na pessoa de Jesus Cristo. A ressurreição de Jesus prova que Jesus é Filho de Deus. Em segundo lugar, irmãs e irmãos, a ressurreição de Jesus Cristo comprova a verdade das Escrituras. A ressurreição de Jesus Cristo, esse acontecimento fantástico, tremendo, comprova a verdade das Escrituras. Os Salmos já falavam a respeito da ressurreição de Jesus Cristo. Não vou ler, mas vou citar Salmo 16, 10. Não permitirás que o teu santo veja corrupção e que fique ali no poder da morte. Irmãs e irmãos, como as Escrituras do Velho Testamento são fartas em afirmar da ressurreição de Jesus Cristo. Então a ressurreição é um fato que comprova a verdade da Escritura como palavra de Deus. Não é um livro qualquer, embora tenha aqui poesia, não é só poesia, embora tenha história, não é só história, embora tenha narrativa, não é só narrativa, embora tenha palavra de homens, mas é palavra de Deus. E a ressurreição de Cristo comprova a verdade das Escrituras. O Evangelho de Lucas, no seu capítulo 24, quando o Senhor Jesus aparece aos discípulos, 24 a 40 e 44, a seguir Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés. Quantos livros tem a lei de Moisés? Quantos? 5. Irmãs e irmãos, nesses 5 livros há coisas a respeito do Senhor Jesus Cristo. Nos profetas, não vou perguntar quantos profetas tem, porque eu sei que os irmãos vão ter que pensar um pouquinho mais. Mas dos profetas, quantos?
24, está vendo? Tida Etienne. Nos profetas há coisas escritas a respeito de Jesus Cristo. Nos Salmos, irmãs e irmãos, a ressurreição de Jesus, além de provar que Jesus é Filho de Deus, também comprova a verdade das Escrituras. Nós não temos, irmãs e irmãos, um livro qualquer nas mãos. É a palavra de Deus, onde há vários autores, em vários séculos, várias histórias, várias culturas, de repente um filme escreve, o outro comprova. E Jesus ressuscitou conforme as Escrituras, segundo as Escrituras, então comprova a verdade das Escrituras. Não é um livro qualquer, mas é a palavra do nosso Deus. Quando nós lemos, de alguma forma o Senhor Deus fala conosco. A ressurreição de Cristo prova que Ele é Filho de Deus, mas também prova a verdade das Escrituras. Em terceiro lugar, irmãs e irmãos, a ressurreição de Jesus Cristo confirma a nossa ressurreição futura. A ressurreição de Cristo, primeiro, prova que Ele é Filho de Deus, comprova a verdade das Escrituras e confirma, irmãs e irmãos, a nossa ressurreição futura. Por favor, rapidamente, abra a sua Bíblia aí, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, para ver exatamente essa afirmação que nós estamos colocando aqui. 1 Tessalonicenses 4, versículos 13 a 18. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Irmãs e irmãos, a ressurreição de Jesus Cristo confirma a nossa ressurreição futura. O Senhor Tozinho, que nós sepultamos na segunda-feira, ressuscitará. Gabriel Joás, pastor tão amado desta igreja, ressuscitará. Poliar Pelote, Ismael Rocha, Dorcas Ferrari de Souza, Felício e tantos outros irmãos do passado, que às vezes nós nem lembramos mais, irão ressurgir por causa da ressurreição de Jesus Cristo. Então, irmãs e irmãos, a ressurreição de Jesus Cristo nos é um assunto, um tema, um acontecimento muito caro e muito importante, muito valioso para a nossa fé, para o nosso dia a dia, porque confirma a nossa ressurreição futura. 3 coisas eu afirmei até aqui. A ressurreição de Cristo é prova que Jesus Cristo é Filho de Deus. Segundo lugar, comprova a verdade das Escrituras. Em terceiro lugar, confirma a nossa ressurreição futura. E em quarto lugar, a ressurreição de Cristo é prova do juízo vindouro. A ressurreição de Cristo é prova do juízo vindouro.
Por favor, abra rapidamente a sua Bíblia em Atos capítulo 17, versículo 31. Atos 17, o versículo 31 diz exatamente o seguinte: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Irmãs e irmãos, não nos enganemos. A ressurreição de Cristo é também prova do juízo vindouro. Haverá um dia determinado pelo próprio Deus, porquanto estabeleceu um dia. Não sei qual dia, mas há um dia em que Ele há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou, ressuscitando-o dentre os mortos. Então, irmãs e irmãos, a ressurreição de Cristo também aponta para o dia do juízo. Aponta para a filiação de nosso Senhor. Aponta para a verdade das Escrituras. Aponta para a nossa ressurreição. Mas também, irmãs e irmãos, aponta para o dia do juízo. Todos nós iremos comparecer perante o tribunal de Jesus Cristo. Alguns irão comparecer e irão ouvir: olha, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas alguns irão comparecer e talvez não ouvirão isso. Talvez seja o dia mundial do choro, dia do juízo final. A ressurreição, irmãs e irmãos, comprova o juízo vindouro que um dia virá sobre o mundo e sobre também as nossas vidas. Em quinto lugar, veja que o sermão hoje está fugindo um pouco do sistema presbiteriano, não tem problema. Em quinto lugar, a ressurreição de Jesus Cristo, irmãs e irmãos, dá poder à vida cristã. A ressurreição de nosso Senhor dá poder à vida cristã. Por favor, vamos rapidamente para Paulo aos Romanos. Paulo aos Romanos, no capítulo 6, o versículo 4. Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 4, diz o seguinte: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em quê? Em novidade de vida. Irmãs e irmãos, como eu disse, alguns temas, alguns acontecimentos que marcaram profundamente a história, e são sempre comentados, e a ressurreição é o acontecimento, não é um acontecimento, mas é o acontecimento que mexeu com a história humana, que mexeu com a nossa história pessoal e faz com que nós andemos em novidade de vida. Dá poder à vida cristã saber que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, está vivo, está conosco. É Deus Emanuel, é Deus presente em todos os momentos, em todos os dias. Por isso, irmãs e irmãos, atentemos para isso. A maior mentira a respeito da ressurreição, às vezes quem tem contado é a própria igreja cristã, ao afirmar que ele está vivo, mas ao viver como se ele estivesse morto.
Então, irmãs e irmãos, nós temos que nos apropriar disso. A ressurreição do nosso Senhor dá poder à vida cristã, para que andemos hoje em novidade de vida, para que as pessoas que não têm Cristo sintam uma inveja, uma vontade de ser cristão, por causa da esperança que está no nosso semblante, no nosso sorriso, nas palavras, no proceder, no dia a dia. Que esperança é esta? Que vida é esta? Olha, porque o Senhor Jesus está vivo, Ele ressuscitou, e este acontecimento dá poder ao meu dia a dia, para que eu ande em novidade de vida. A ressurreição de Jesus Cristo. Vamos lá? Prova que Jesus Cristo é Filho de Deus. Segundo, comprova a verdade das Escrituras. Terceiro, confirma nossa ressurreição futura. Quarto, prova do juízo vindouro. Quinto, e em sexto e último lugar, aleluia, não é? Cada aleluia, né, Marcos? Confirma a nossa herança futura. Irmãs e irmãos, a ressurreição de Jesus Cristo confirma a nossa herança futura. Vocês são herdeiros. Nós somos herdeiros com o Senhor Jesus Cristo. Por favor, rapidamente, abra sua Bíblia na primeira carta que escreveu o apóstolo Pedro, no seu capítulo 1, a partir do versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus, para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Ah, minhas irmãs e meus irmãos, a ressurreição de nosso Senhor é garantia, ou confirma a nossa herança futura. Uma herança que, segundo Pedro, é incorruptível, não tem nenhuma mancha, não tem nenhuma mácula, inacessível, que está reservada, guardada nos céus, para você e para mim. Nós somos herdeiros de uma vida gloriosa, que nós não saberíamos descrever. A garantia disso é a ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, irmãs e irmãos, esse tema, esse acontecimento nos é muito caro, muito precioso. Temos que cantar, temos que falar, reler os textos, vivenciar isso no dia a dia. Esses dias eu ouvi um plástico, uma frase no caminhão, aqui em Americana. Foi assim, eu gostei muito. Jesus está vivo. Eu falei com ele hoje. Eu conversei com ele hoje. Olha que bonito. Olha assim, está vivo. Tem que fazer a diferença, irmãs e irmãos, nas nossas vidas, no nosso dia a dia, na forma como nós nos relacionamos com as pessoas. Então são 6 pontos, 6 afirmações aqui para depois refletir nos grupos familiares. Não esqueçamos disso. A ressurreição de Jesus prova que Ele é Filho de Deus. Comprova a verdade das Escrituras. Confirma a nossa herança, a nossa ressurreição futura. Prova o juízo vindouro. Haverá um dia do juízo. Dá poder à vida cristã. E por fim, confirma
a nossa herança futura. Que Deus nos abençoe, para que este assunto da ressurreição de Cristo seja o assunto mais comentado no Google, no Facebook, das redes sociais, da sua vida, porque nos é um assunto muito precioso. Amém? Amém. Vamos colocar em pé e vamos orar, vamos aliás cantar o último hino congregacional, 368. 368. Oremos, irmãs e irmãos, mais uma vez. Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome, Senhor, por Tua palavra, que é sempre viva, Senhor, é sempre eficaz, sempre tem falado, ó Deus, ao nosso coração. Dá-nos, Senhor, a graça de compreender os desdobramentos, Pai, da ressurreição de Teu Filho Jesus, nosso Senhor. Dá-nos a graça, Pai, de andar em novidade de vida por causa da ressurreição de Jesus Cristo. Senhor, abençoa o Teu povo nesta nova semana que estamos iniciando. Aqueles irmãos e irmãs, Senhor, que estão com problemas de saúde, pedimos, Pai, que o Senhor os abençoe na busca de seus tratamentos, ó Deus, livrando, ó Deus, ou restaurando a saúde desses irmãos para a Tua honra e para a Tua glória.
aqueles irmãos que pegarão rodovias ou que viajarão, Senhor, nessa semana, que o Teu Santo Espírito, ó Pai, os acompanhe, abençoando para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor, cada irmã, cada irmão. Ó Deus querido, visita as nossas famílias, visita a nossa igreja, Senhor, e abençoa-nos com a Tua bênção. Ó Deus, esta é a nossa oração. Nós oramos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. O Senhor esteja ao teu lado, como teu grande amigo e companheiro de jornada. O Senhor esteja acima de ti, velando por ti e abençoando. O Senhor esteja abaixo de ti, calçando os teus pés, firmando os teus passos. O Senhor esteja às tuas costas, guardando-te completamente de pessoas desleais. O Senhor esteja à tua frente como luz que ilumina a tua caminhada. O Senhor esteja dentro de ti, dando-te força, coragem, fé e vontade de viver. O Senhor esteja ao teu redor, envolvendo-te completamente com o seu amor. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Santo Espírito do Senhor, seja com todos nós e com todo o povo de Deus presente na terra, hoje, aqui, agora e para sempre. Amém.